que sou, intensamente com verdade. Te amarei com tudo que sou, intensamente com verdade. Te amarei com tudo que sou, intensamente com verdade. Te amarei com tudo que sou, intensamente. Eu vou viver para ti, dar tudo de mim. Eu vou viver para ti. Meu passado já acabou, nova vida eu tenho. Eu vou viver para ti. Eu vou viver para ti, dar tudo de mim. Eu vou viver para ti. Meu passado já acabou, nova vida eu tenho. Eu vou viver para ti. Eu vou viver para ti. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, nós te queremos, Jesus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou.
ti, Jesus, confiamos. Oh. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem permanecerá no santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Senhor, nós queremos ver a tua face. Torna os nossos corações puros, Jesus. Estou subindo ao monte santo de Sião. A sua glória quero contemplar ali, com pureza de coração. Não quero só subir, mas sim permanecer.
mostra a tua glória, Senhor. Nosso culto hoje, irmãos, é em homenagem à família. Nós, claro que precisamos sempre ter flexibilidade. No normal não é assim, mas você vê que hoje está todo, né, ornamentado, está lindo, né? Mais ainda do que nos dias normais, porque nós hoje estamos fazendo uma homenagem à família e logo em seguida vai ter a consagração aí de um casamento. Mas olha só, pensando nisso, a nossa mensagem de hoje, nós queremos compartilhar com vocês, é sobre o poder de uma decisão. Essa mensagem é extraída daquele livro, Grupos de Evangelismo, que, para a glória de Jesus, eu tive a felicidade de escrever também, né? Mas existe um poder muito grande numa decisão, e todos nós, todos os dias, nós somos desafiados, estimulados e às vezes até obrigados a tomar decisões. E é interessante que quando você olha para a Bíblia, que é o nosso manual, que a Bíblia é um livro, que ela conta a história de pessoas que tiveram sucesso e de pessoas que também que erraram. Se você for perceber na Bíblia, tem muito mais histórias de pessoas que erraram do que pessoas que acertaram. Quando você olha no livro dos reis, quando você olha no livro de crônica, você vai perceber que rei fulano de tal governou a terra, a sua nação por tantos anos, e ele fez o que era bom diante do Senhor, amém? Mas teve reis que governaram a terra e no final de tudo eles fizeram o que era mal diante do Senhor. E se você perceber e você for fazer uma comparação entre aqueles que decidiram errado, os que decidiram certo, você vai perceber que tem muito mais pessoas, muito mais reis, muito mais líderes que decidiram por fazer o que era errado diante do Senhor, cometeram erros nas suas decisões. Agora, por que isso está escrito na Bíblia? Por que consta na Bíblia? A Bíblia não é só para ser boas notícias? Sim. Eu quero falar para você que isso consta na Bíblia para que nós também tenhamos a oportunidade, para que nós possamos ter a oportunidade de não cometer os mesmos erros, de não decidir da mesma forma, de não termos que chegar no final da nossa carreira, no final da nossa história e dizer, eu fiz, né? Deus falar para nós, você fez o que era mal diante do Senhor. Você fez o que nós queremos que o Senhor fala para nós é que você fez o que era reto diante do Senhor. Lá em Mateus capítulo 25 fala a história de um homem que saiu, ele tinha muitos bens e ele pegou as pessoas que ele mais amava, as pessoas que ele mais confiava, e a cada um, três desses amigos dele, ele entregou a eles uma porção, que a Bíblia fala de talentos. Ele entregou a um 5 talentos, outro entregou 2 talentos, e a outra entregou 1 talento. E depois de um tempo ele volta, e ele vai prestar conta com aqueles homens, aqueles amigos que ele tinha. E desses amigos, aquele que tinha recebido 5 talentos, ele multiplicou e chegou a ter 10 talentos. Ele então, bateu palma para ele. Parabéns. Você conseguiu algo que eu esperava de você. Aí ele chega com aquele outro que tinha recebido 2 talentos. E ele chega lá e entregou 4 talentos. Fala, eu tenho 4 talentos aqui. Ele disse, olha, parabéns. Agora é todo seu. E ele então chegou àquele outro amigo que havia recebido apenas 1 talento. Talvez era a tarefa mais fácil multiplicar 1 talento do que multiplicar 5, do que multiplicar 2, com certeza. E ele então tomou uma decisão errada. Ele decidiu pegar aquele talento que ele havia recebido e
enterrou. E ele tinha uma boa justificativa. Ele tinha uma boa história. Ele tinha uma boa desculpa. Ele disse então para o seu mestre: olha, eu enterrei aquele talento. Por quê? Porque eu fiquei com medo. Eu tinha medo de não ter esse talento quando você chegasse de volta. Sabendo como você é, que é um homem duro, né? Que gosta de colher onde você não planta, então eu preferi enterrar. Só que esse Senhor aparece nessa parábola sendo o próprio Jesus. E ele disse: olha, você foi mal. Você fez o que era mal. Você foi errado de fazer isso. Você deveria pelo menos ter colocado nos bancos, porque ali tinha corrido algum juro e eu não tinha perdido, né, o valor do talento que eu te entreguei. Uma decisão errada, que culminou com a ida daquele homem para os lugares onde há choro e ranger de dente. Aparentemente ele estava fazendo uma coisa certa, mas tomou uma decisão errada. Aparentemente ele estava preocupado em garantir que ele ia entregar, de ser honesto. Porém, ele tomou uma decisão errada. A decisão que levou ele à ruína, à desgraça, e ainda manchou a sua reputação, a sua imagem. Mas nós temos pessoas na Bíblia, muitas delas, que tomaram decisões certas. Eu vou mencionar para vocês aqui algumas delas. Abraão. Quem já ouviu falar de Abraão aqui? Muitos de vocês já ouviram falar de Abraão. Olha só, Abraão, ele não podia ter filhos. Na verdade, a esposa dele não podia engravidar, ela era estéril. Mas ele queria muito ter um filho. E ele passou e começou a orar a Deus e buscar a Deus. Orou por 80 anos, até que um dia Deus veio até ele, de 80 anos orando e buscando a Deus, e disse para ele: olha, você vai ter um filho. E assim ele teve um filho chamado Isaac. E aí chega um momento que Deus vai testar o coração de Abraão, assim como ele testa também o coração de todos nós, irmãos, todos os dias. Deus precisava saber até onde ele ia confiar em Abraão. Deus precisava saber até onde ele ia confiar em Isaac. E Deus precisava tomar uma decisão importante. Ele não queria errar. E ele chega a Abraão, fala: Abraão, pega o teu filho. E Deus fala: o teu único filho. E Abraão já estava com 120 anos. Tu pega o moço, leva ele em sacrifício ao Monte Moriá. Abraão ficou apavorado. Irmão, se fosse comigo, com você, eu imagino que nós ficaríamos também apavorados. Já pensou? Você passou 80 anos orando para Deus te dar um filho, né, para você ter um filho, confiando em Deus, e agora esse mesmo Deus chega para você e diz: olha, eu quero o seu filho, eu quero aquilo que você mais desejou na vida, eu quero aquilo que você mais ama, eu quero aquilo que você mais, né, aquilo que mais te alegra, aquilo que mais satisfaz. Eu quero agora que você leve em sacrifício a mim. Abraão tremeu. Eu imagino como que ficou o coração de Abraão. Imagino o que se passa, eu como pai, o que se passa no meu coração, o que se passa no seu coração, o que se passou com Abraão naquele momento. E Abraão precisava tomar uma decisão: eu vou fazer aquilo que Deus está me pedindo, ou eu vou fazer aquilo que a minha carne está desejando? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: você vai fazer aquilo que Deus está te pedindo? Fala para ela: você vai fazer aquilo que Deus está te pedindo? Ou você vai fazer aquilo que tua carne está desejando? Sabe, queridos,
Abraão então decidiu, falou: tá bem, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Deus ficou tão assim comovido com aquela decisão de Abraão, ele ficou tão admirado, que a princípio, irmão, ele queria ver realmente, né, aquilo, até onde Abraão ia sustentar aquela palavra. Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos testados. E muitas coisas aparecem quando Deus dá um projeto, um propósito para nós. Muitas coisas vêm para nos tentar, para nos tirar da vontade de Deus, para nos fazer desistir. Acontece conosco. Com Abraão não foi diferente. E Abraão então vem, pega o menino, pega os gravetos, sobe agora, vai levantar o altar. Quando ele está subindo o monte, preparou a fogueira, acendeu, botou o menino para fazer o fogo. Imagino que ele estava assim, né? Ali tentando ganhar tempo, né? Fazendo cera para ver se acontecia alguma coisa e nada. E aí então, quando ele amarrou o menino, que ele levantou o cutelo, aí Deus bradou, na hora, irmãos, na hora, falou: para! Olha para a tua direita aí, ó, tem um cordeiro, pega aquele cordeiro lá. Aleluia. E aí então Abraão, ele decidiu sacrificar ao Senhor, mas dessa feita foi um cordeiro. Agora, aquele cordeiro que estava ali, irmãos, sabe quem era? Era o próprio Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Naquele momento Deus disse para a humanidade: eu vou salvar a humanidade. E depois ele aparece falando: olha, por causa do meu filho Abraão, que eu estou salvando vocês, é por causa do meu filho Abraão, que ele decidiu fazer a minha vontade, que eu estou dando o meu filho. Ele deu o único filho, estava disposto a dar, eu estou dando o meu único filho, Jesus Cristo. Então foi somente por causa de Abraão que ele decidiu, foi naquele dia, foi naquele momento que ele decidiu livrar a humanidade dando o seu filho, porque Abraão estava disposto a dar o seu filho. Sabe que às vezes nós queremos coisas de Deus, nós não estamos dispostos a pagar preço nenhum? Paga preço nenhum. Ah, irmãos, eu quero prosperar, vai fazer campanha lá na sexta-feira no Frida, vai lá fazer campanha. Ah, não, eu não tenho tempo. Tá bom. Então procure outro meio, porque Deus quer abençoar a sua vida. Depende de você, pague o preço. Ai, pastor, eu estou doente e não sei o que. Vai lá fazer campanha. Toda sexta-feira tem campanha de oração lá. Vai lá. As pessoas que estão vindo aqui, hoje mesmo eu ouvi um testemunho: pastor, eu sou fruto de uma campanha de oração que eu fiz. Deus abriu as portas, negócio que estava parado e agora está fluindo e vai ser bênção. Eu vou viajar, mas foi bênção, fruto de uma campanha. Eu quero falar sobre isso, eu quero divulgar para que outras pessoas também possam entender que Deus está aqui, pronto para fazer o milagre, só que precisa pagar um preço. Nada vem de graça. Nada vem de graça. Nós precisamos mostrar que nós cremos de verdade no Pai, que nós temos essa convicção que Deus existe. Infelizmente, irmãos, existem pessoas até no meio da igreja cristã, a igreja evangélica, que só acreditam em Deus da boca para fora, só porque ouviram falar, mas nunca tiveram uma experiência de fato e de verdade com Deus. Infelizmente, nunca tomaram uma decisão: eu quero ter essa intimidade com Deus, eu quero ter Deus, ter comunhão com o Espírito Santo, eu quero ouvir Ele ministrar na minha vida. Isso não faz você o cara mais perfeito, não, mas faz você o cara mais íntimo, a mulher mais íntima. E através da intimidade com Deus você pode vencer e superar todas as suas dificuldades. Decida, tome decisões sábias, tome decisões que vão potencializar a sua vida. Não tome decisões que vão afastar você dos caminhos de Deus, que vão afastar você da verdade. Não, tome decisões que vão de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela já nos mostra. Pastor Rony, como é esse decidir? Olha só, decidir é você tomar posição em relação ao seu futuro. São escolhas tomadas com base no propósito,
Cada decisão leva você a um resultado, é um processo de escolha que determina o seu futuro. É um processo de escolha hoje que determina o seu futuro. Infelizmente, Ló, ele tomou uma decisão que parecia ser a melhor decisão. Ló era o sobrinho de Abraão que foi levado com ele de Ur dos Caldeus para Mane, para as terras de Mane. E chegando ali, Ló, só pelo fato de estar com Abraão, ele prosperou tanto que o gado dele acabou, se misturando com o gado de Abraão. Começou a haver contenda porque ele tinha muitos servos. Abraão não era um cara ganancioso, Abraão queria que ele crescesse, que ele desenvolvesse. Abraão tinha um grande carinho por ele. E aí chega um momento que não dá mais para estar junto ali, Olha, tu cresceu tanto que agora tu vai ter que, tu vai ter que cuidar do teu próprio rebanho. E Abraão, então, por ser nobre, por ser uma pessoa educada, ele falou: olha, Ló, eu vou te dar a oportunidade de decidir para onde que você quer ir. E Ló conhecia muito bem aquele local. E ele subiu ao monte, e de um lado ele viu as campinas do Jordão ali, tudo verde, irmãos, campo natural, tudo verde, verdinho. E ele não titubeou, ele pensou: é para cá que eu vou, é aqui que eu quero. Já tenho uma pastagem aqui ótima, já tenho uma pastagem aqui natural, que vai me dar a oportunidade de viver e criar meus bois e prosperar muito mais que Abraão. Ele não pensou em Abraão, ele tomou uma decisão pensada nele mesmo. Aparentemente está tendo vantagem, aparentemente, ele levou a melhor parte da coisa. Abraão olha para o outro lado e olha para ali, toda uma vegetação seca, desértica. Então Ló disse: eu quero ir para as campinas do Jordão. Abraão então não teve opção, teve que ir para o outro lado. Mas sabe, irmãos, Abraão estava com Deus. Abraão estava com Deus. Abraão estava com Deus. Ló foi parar em Sodoma e Gomorra. O que aconteceu foi terrível. Sodoma e Gomorra foi destruído. Aquela cidade era totalmente pecadora, uma cidade totalmente baseada na orgia, nos princípios. Tem muitas histórias que eu podia contar sobre Sodoma, não vou contar agora por causa do tempo aqui. Mas as próprias leis, as leis deles eram leis assim malignas, pervertidas. Só para você ter uma ideia, se alguém tirasse o sangue, chegasse a você, desse uma facada ou quebrasse sua cabeça, derramasse o sangue, ele era elogiado, porque ele tinha derramado o sangue seu, e ele disse que quando se derramasse, se dava o sangue, se tinha mais poderes. E um dia, Eliezer, que era um dos secretários de Abraão, passou lá, alguém deu uma tacada na pedra na cabeça dele, com raiva, e ele foi diante do tribunal. E lá no tribunal de Sodoma, eles falaram que Eliezer estava errado, que ele devia pagar para aquele homem que havia tirado uma pedra nele. Então ele puxou uma pedra bem grande e tacou na cabeça do juiz, e saiu sangue da cabeça daquele juiz. Ele disse: bom, se a lei é desse jeito, então você está me devendo, eu derramei o seu sangue, agora você paga para ele. Pague para ele agora. A partir daquele dia aquela lei mudou, porque eles viram que não era correta, não funcionava assim. Mas quando você toma decisões, irmãos, elas determinam o seu futuro, elas determinam o nosso futuro. Primeira coisa importante aqui para você, primeiro item importante, quando você for tomar uma decisão na sua vida. Aqui Apocalipse capítulo 3, versículo 16 diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fora frio ou quente assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui Deus está olhando para as nossas decisões. Benjamin Franklin diz: primeira coisa, primeiro ponto dessa mensagem, a pior decisão é a indecisão. Ficar em cima do muro não agrada a Deus. Tem até uma história que diz que tinha um sujeito
Que ele chegou, e ele fazia muitas coisas boas, né? Ele tinha boas obras e tal, só que ele não tinha convertido. Então ele foi parar no inferno. E lá no inferno, né, havia lá, daquela bagunça toda, a orgia e aqueles, né, bebedeira toda, aquelas coisas todas que tem lá no inferno. Isso é só uma alegoria, tá? Não estou dizendo que é assim não, lá no inferno, só é uma história. Aí ele subiu no muro para ver o que tinha do outro lado. E lá do outro lado estava aquela campina bonita, os anjos lá cantando e celebrando e tal. E aí ele falou: olha, vem para cá, pula o muro. E ele ficou, olhar para o céu, olhar para o inferno. E o anjo: venha para cá. E ele ficou lá, até que ele olhou lá para um dos, né, para um dos demônios lá e falou assim: ó, você não vai me convidar para ficar aqui no inferno, não? Aí ele falou: não. Como não? Não, o muro é nosso. Então você está em cima do muro, então você é nosso. Não é? Por que eu vou te convidar? Você já está do lado aqui? Não é não? Mas a pessoa, quando ela é indecisa, ela está em cima do muro, ela está na pior situação, porque Jesus disse, ó, Deus falou aqui em Apocalipse, ou você é quente ou você é frio. Ou você é da fé ou você não é da fé. Não existe meio termo não para você. Porque você está em cima do muro, eu sinto vontade de vomitar você, de provocar, de vomitar. Você me dá nojo, você me dá náuseas, né? Eu não sei se você já, né, já participou de situação assim, mas outro dia, aqui no prédio, estava dando muito pombo. Ela não sabe o que fazer. Falou: olha, eu não vou matar os pombos, então eu vou tirar os ovos dele para ele não, né, procriar. Eu e o Nelson, né, jogava de lá os ovos e o Nelson parava aqui, né? Aí uns caíam, outros não caíam. Aí eu chego lá na cozinha, tinha fritado o ovo lá, né? De galinha, não de pombo. Aí a Maria viu aquele negócio daqueles ovos de pombo cair e falou: olha, Nelson, vai lá buscar a nossa ninhada, porque nós vamos querer comer ovo. Ovo com pão, ovo de pombo com pão. Aí, falei brincando, né? Aí a Maria: credo. Falei: olha aqui, Maria, vamos comer. Mostrei o ovo pra ela. Maria começou a querer ter nojo e vomitar, ter náusea e vomitar. Só de ouvir falar que era ovo de pombo, ela já ficou assim, né? Mas não era. Às vezes assim Deus sente quando ele, né, quando ele olha para alguém e vê que está em cima do muro, sabe? Aqui em Isaías 50, ele fala uma coisa muito interessante para nós. Isaías 50, versículo 7. Ele fala que nós devemos ser determinados nas nossas decisões. Pois o Senhor Deus me ajuda, portanto não me sinto confundido, não me sinto confuso, né? Por isso pus o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Ou seja, olha só, Deus jamais vai deixar você confuso. Ai, pastor, eu quero tomar uma decisão, mas eu não sei lá, sabe? E tal, sabe o que é? Falta você buscar Deus, sabe? Você ter um discipulador, ter uma discipuladora. É a Bíblia que fala, a Bíblia deixa bem claro, todo que é cristão, Mateus 28, 19, todo cristão, ele obrigatoriamente ele tem que ter um discipulador, ou um padrinho, não sei como é que chama, um padrinho, um discipulador, um mentor. Mas a Bíblia não fala de padrinho não, a Bíblia fala de discipulador, que você reúne toda semana para ajudar as suas decisões, para ajudar você decidir de acordo com a palavra, para ter toda semana alguém que vai poder orar com você, alguém que vai poder estudar a Bíblia junto contigo. Se você é uma pessoa tipo um ermitão, não tem ninguém que interfira na sua vida, você está muito vulnerável. E você está fora dos contextos, fora da palavra de Deus. Tá? Não é eu que estou falando não, pode ler, Mateus 28, 19. Tá certo? Então, quando nós tomamos decisões, nós temos que tomar decisões baseadas na palavra.
Terceira verdade para você tomar uma decisão correta. A decisão é um processo de escolha que determina o nosso futuro. Em Jeremias capítulo 32, versículo 38 e 39 diz assim: e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e lhes darei um só coração, um só caminho, para que me temam para sempre, para o seu bem e para o bem dos seus filhos depois dele. Então, querido, Deus chama cada um de nós, Deus cuida de cada um de nós, e Deus, Ele nos capacita. Ele diz que nós temos que ter um só coração, sermos unidos, um só povo, tá? Nós temos que andar num só caminho. Tem pessoas que fazem muitas decisões que às vezes você sente triste, mas você não pode fazer nada, é uma decisão pessoal. Nem Deus, tá? Olha só aqui, ó, nem Deus não pode mudar a sua decisão, nem Deus. Ele não pode, Ele não interfere, a decisão é única, exclusivamente sua. Se você decidiu, você conhecendo a palavra, é sua decisão. Sabe? Sua escolha. Deus também não é obrigado a endossar pelas suas escolhas. Ele não tem nenhum compromisso em fazer com que as suas escolhas sejam bem-sucedidas. Não. Se você fez uma escolha baseada na palavra, Deus tem um compromisso sim com a palavra. Mas se a sua escolha foi baseada nos seus próprios desejos, nos seus sentimentos, na sua vontade, então a responsabilidade é sua, é nossa. Cada um de nós decidimos. Quarto conceito de uma decisão bem-sucedida: cada decisão leva você a um resultado. E aqui nós temos a história de Gibeon, tá? Gibeon era um povo que tinha apenas 3.000 soldados. Josué tinha milhares de soldados, mais de 30.000. E um dia Deus falou para Josué, para ele entrar na cidade de Jericó, destruir Jericó, pegar tudo que tinha lá, não mexer em nada, deixar tudo lá. E aí teve um dos seus soldados que pegou escondido uma capa, umas barras de ouro, umas moedas. Foi uma decisão errada, desobedecendo a Deus. Ah, pastor Rony, mas não tem nada a ver, foram só algumas moedas, foram uma capa. Ele tinha direito, porque naquele tempo quem tomava a cidade, quem conquistava a cidade tinha direito aos seus despojos. Só que Deus tinha falado: não, essa primeira cidade que é Jericó, vocês não vão pegar nada de lá. E aí eles vão para uma outra cidade bem pequena. Jericó era tão fortificado, seus muros eram 50 metros, dava para passar um carro por cima do muro, em redor, tudo fortificado, quase impossível de ser vencida. Aí os hebreus foram lá e venceram, Israel foi lá e venceu. Só que essa outra cidade de Gibeon não era assim. Aliás, cidade de Ai, tá? Cidade de Ai. Aí o que acontece? Israel começou a perder a guerra para eles. E Josué foi perguntar a Deus: por quê que nós perdemos essa guerra? E ele fala: porque vocês me desobedeceram, vocês tomaram decisão errada. Como? Não, vocês pegaram lá os despojos que eu falei que não era para pegar. Decisão errada. E aí souberam lá, foram lá procurar quem era que tinha tirado os despojos, pegado, aí encontraram o sujeito, aí tiveram que matar ele para poder eliminar aquela maldição, porque senão ia se propagar, processar uma geração
de ladrões dentro de Israel, de pessoas desobedientes dentro de Israel, pessoas rebeldes dentro de Israel, pessoas que não temem a Deus dentro da nação de Israel. Decisão errada. Agora, qual é o preço de uma decisão? As decisões mais importantes da nossa vida, elas implicam em renúncia, dedicação e esforço, tá? Renúncia, dedicação e esforço. Se você decidiu, irmãos, seja esforçado. Se você tomou uma decisão, renuncia aquilo que atrapalha e te esforça. Faz o teu melhor, dá o teu melhor, porque vai ser bem sucedido. E só para fechar aqui, o quinto ponto. Esse ponto é muito importante. É uma decisão que todos nós precisamos ter. Olha só, quando você compra uma terra, você compra uma terra, compra uma casa, compra um carro, o que é que você faz? Você vai aonde? No cartório, não é? Não é para registrar o documento? Tem que ter documento. Se você comprar sem documento, você vai perder, não é? É ou não é? Quem está comigo aqui? Se você comprou, por que tem que ter um documento? É porque é exatamente aquilo que garante que você é o dono, não é verdade? Você é o proprietário. Tem que ir para o cartório. Agora eu pergunto para você: quando você nasceu, você foi para onde? Para o cartório. Certidão de nascimento. É ou não é? Quem está comigo aqui? É ou não é? Levante a mão, está comigo. É ou não é? Não foi assim? Cartório. Por que você tem que ir para o cartório? Porque senão você fica como indigente. Você não tem identidade, ninguém sabe quem é você. Não é verdade? Porque é importante. Cartório. Registra lá, dá um documento. Isso aqui é minha identidade. Dia, ano, hora que você nasceu. Seu pai, sua mãe, está tudo lá. E quando você casa, vai para o cartório. É ou não é? Não, documento testifica lá, publicamente, diante das autoridades, que você é o cara casado. É importante, irmão, decisão importante. É ou não é? É importante. Sabe, querido, as coisas mais importantes da nossa vida, elas precisam ficar registradas. É isso que eu quero concluir essa parte. As coisas mais importantes da nossa vida, elas precisam ficar registradas. Diga para a pessoa que você não falou ainda: olha, as coisas mais importantes da sua vida precisam ficar registradas. Precisam ser registradas. E hoje não é diferente. Hoje Deus quer registrar o seu nome no livro da vida. Vamos abrir lá em Apocalipse 20:11, por favor. Halley, você pode espelhar aqui para nós? Apocalipse 20:11. Ok? Vamos ler comigo? Vai continuar, viu, Halley? Continuar. Depois vi um grande trono. Eu estou pegando desde o 11 para pegar o contexto para você, tá? Vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Está falando sobre o céu. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Ou seja, todos vivos e mortos vão diante desse trono, diante de Deus, tá? Ele está falando de futuro.
Ele diz, e livros foram abertos. Livros, está no plural. Livros. Ele diz, outro livro foi aberto, é o livro da vida. Aí tem aqueles vários livros. Eu vou explicar para vocês o que é esse livro. Esses livros que ele se refere são a sua vida, desde o momento que você foi concebido, tá? Sua vida, desde que você está no útero da sua mãe. Deus sabe de tudo. Desde o momento que você foi concebido. Ai, pastor, não gostei, foi um negócio casual, mas não importa, está lá. Foi daquele momento ali em diante. Por isso que eu sou assim, eu sou contra pessoas, eu não apoio a ideia de aborto, mesmo que não seja de uma forma legal. Eu não apoio, né? Mas eu não critico quem apoia, mas a Bíblia é bem clara aqui, né? Aí fala sobre outras coisas. Aquelas coisas que você fez, que foram perdoadas por Jesus, não vão estar mais escritas, ela vai ser apagada. A Bíblia diz que vai ser riscado do seu livro, vai ser apagado completamente, jogado no mar do esquecimento. Aquelas coisas que estão nos livros, nesses livros aqui, ó. Não, volta um pouquinho. Ah, está aqui. Não, está certo lá, está certo. Estava registrado nos livros, ó. Os mortos foram julgados e tal, tudo que tinha feito segundo o que estava registrado nos livros. Nos livros. Então fica tudo registrado lá. Pastor, como é que faz agora, pastor? Eu fumava maconha, eu cometi estupro, eu cometi isso, eu fiz isso, fez aquilo. Tem uma solução. Tem um jeito. Está escrito lá? Está. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você ainda não limpou, porque pode ser limpo. Se você entregou a sua vida para Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus perdoa todo tipo de pecado. Ele perdoa completamente, Ele limpa completamente. Todo escrito de dívida, diz a palavra de Deus, que era contra nós, foi cancelado. Cancelado. Continua lá, meu irmão, Apocalipse. O mar entregou os mortos que estavam nele, havia mortos nos Hades, entregaram os mortos neles que haviam, continua. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cuja... Olha só. Leia aí. Vamos ler junto? Vamos lá, 1, 2, 3. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da onde? Livro de quê? Vamos falar mais alto, irmão. Livro da vida. O que acontece com eles? Foram lançados no... assim, foram encontrados no nome, foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. É lamentável, porque Deus não preparou o lago de fogo para os homens. Deus não preparou o inferno para os homens. Deus preparou o inferno para os demônios e os anjos rebeldes. Mas infelizmente tem pessoas que não foram encontradas com o seu nome no livro da vida. Está aqui, irmãos, é bem claro, eu peguei todo o contexto para você. Porém, por que esse dia é histórico? Porque hoje você pode ter o registro, o seu nome ser registrado no livro da vida. Hoje você pode ter o seu nome com registro no livro da vida. Hoje, dia 9, dia 9? Dia 11? Dia 10? 11? Dia 11? 11 de setembro, uma data que não vai esquecer nunca, hein? 11 de setembro. 11 de setembro, aqui na Pastiorte. Alberto Sintra 160. Você pode fazer esse registro aqui, se você quiser. A Bíblia fala de nascer de novo. A Bíblia fala que é um novo nascimento. É uma nova identidade. A Bíblia fala que é uma nova identidade. A palavra de Deus fala em Romanos 10, 9, diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, se tu quiseres. Se tu quiseres, hoje mesmo o Senhor pode escrever o teu nome no livro da vida. Hoje mesmo. Às vezes é uma decisão que parece simples, mas não é. É uma decisão complexa. É uma decisão que vai resolver sua vida espiritual. Talvez sua vida natural não vai mudar, ou vai mudar,
pode mudar com o tempo, mas a sua vida espiritual, no espírito, vai haver uma grande mudança. Eu quero convidar todos vocês a ficarem de pés agora, por favor. Aleluia. Pense nisso. Você tem fração de segundos, minutos, para tomar essa decisão. Se você já decidiu, pastor, eu entreguei a minha vida a Jesus, mas só que eu enfraqueci, eu me desviei, eu saí do esconderijo do Altíssimo, eu saí da casa de Deus. Eu preciso renovar essa aliança, eu preciso refazer. O meu nome provavelmente já foi até riscado do livro da vida, mas eu quero que seja novamente inserido lá. Eu quero tomar essa decisão de ser sério com Deus. Eu acredito em Deus de verdade, porque a palavra de Deus fala que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Que se com a tua boca tu confessares a Jesus, crendo no teu coração, serás salvo. Confessando com a boca, crendo no coração. Eu quero pedir a você um pouquinho de meditação. Um pouquinho de meditação. Fecha seus olhos e medita agora. Bem suave. Medita agora. Fecha seus olhos, medita. Se você crê de verdade, de fato em Deus. Se você não crê, eu respeito. Deus respeita. Mas se você crê, sabe, esse é o momento de você falar: Deus, perdoa minhas falhas.